Pai Jesus, amor de Maria, amém? Amém. Vamos pegar a palavra, Mateus 16. Peço desculpa que eu estou um pouco sem voz, desde sexta-feira eu estou com a garganta inflamada, com tosse. Mas o Senhor nos chama e eis-nos aqui, né? Amém? Como dizia a Márcia, eu quero confirmar, porque não é em vão, não é à toa que nós viemos aqui. É o convite do Senhor. O Senhor nos chamou e nós dissemos sim, Senhor. Vamos ouvir a sua voz. Né? Aquilo que o Senhor quis falar para nós essa noite, né? E já tomando posse da cura, da libertação que o Senhor já realizou nessa noite, amém? Mateus 16, amém? Sinal do céu, fermento dos fariseus. Os fariseus e os saduceus achegaram-se a Jesus para submetê-lo à prova e pediram-lhe que lhe mostrasse o milagre do céu. Ele lhes respondeu: quando vem a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e de manhã, hoje haverá tormenta, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis distinguir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Essa raça perversa e adúltera pede um milagre, mas não lhe será dado outro sinal, senão o de Jonas. Depois, deixando-os, partiu. Ora, passando para a outra margem do lago, os discípulos haviam esquecido de levar pão. Jesus disse-lhes: guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles pensavam: é que não trouxemos pão. Jesus, penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes: homens de pouca fé, porque julgais que vos falei por não terdes pão? Ainda não compreendeis, nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens, e de quantos cestos enchestes? Porque não compreendeis que não é do pão que eu vos falava, quando vos disse: guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então eu vou ler um pouco assim, estou com a Bíblia de estudo, e ela fala um pouco dessa passagem, né? Aí eu vou ler e depois vou falar mais alguma coisa que o Senhor colocou em meu coração. É uma palavra diferente, então eu não lembro de ter saído ainda essa palavra aqui no grupo para a gente partilhar. Então hoje o Senhor veio falar uma palavra diferente com a gente. Os saduceus acompanhavam os fariseus, os quais exigiam um sinal do céu, como legitimação de quem se apresenta como Messias. Os sinais naturais no céu interpretaram-no sem dificuldade. Os sinais terrestres, as conjunturas decisivas da história, não sabem interpretá-las. Depois de colocar às claras a cegueira espiritual de seus adversários, Jesus se refere uma vez mais ao sinal de Jonas, isto é, a sua morte e ressurreição. Quer dizer, aqui na explicação da Bíblia fala, nós conseguimos entender, né, quando o tempo fecha é que vai chover. O tempo está estrelado, vai vir sol. Nós entendemos os sinais terrestres e os sinais que o Senhor tem nos dado. Nós estamos entendendo, nós estamos atentos aos sinais que o Senhor tem nos mostrado, tem nos falado, o quanto Ele tem chamado a atenção para a nossa mudança de vida, que é o que a Márcia colocava, né? Eu falo que eu gosto das colocações dela, porque são colocações simples e que são tão claras para a nossa vida. Se Deus é amor, eu preciso ser esse amorzinho. Então o Senhor hoje quer chamar a nossa atenção para os sinais. E aí o povo, né, lá ainda pede, eu quero ver um sinal. Ele fala, não vai ter outro sinal a não ser os sinais que eu já dei. Quantos sinais Ele já deu para nós?
Ele já mostrou que Ele tem poder. E quantos Ele curou, Ele libertou, eram os leprosos, era o cego, era coxo, quanta coisa Ele já realizou. E maior sinal, eu estava ali e Ele colocava no meu coração, não tem, que foi dar a vida, foi perdoar os nossos pecados e dar a vida para cada um de nós. Não tem maior sinal que esse. Quantas vezes nós viemos e falamos, Senhor, eu vou te seguir se o Senhor me der isso, se o Senhor me der aquilo, conceder um bom emprego, ou eu conseguir trocar de carro, ou eu conseguir isso ou aquilo. Não, o Senhor não quer que nós façamos assim, barganha com Ele, troca. Não, vem e se abra. Se abra porque Ele faz, Ele age. Como no início a Márcia colocava, não é à toa. E o Senhor confirmava isso no meu coração. Nós não deixamos nossas casas, viemos direto do trabalho, com dor de garganta, sem comer, sem tomar um banho, em vão. Nós viemos porque nós cremos. E Ele fala até aqui, Ele fala da fé, no versículo 8, penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes, homens de pouca fé. Como nós, muitas vezes temos tão pouca fé, mas essa fé ainda que nos move. E o que o Senhor colocou no meu coração, o que é a fé? Fé é a esperança daquilo que a gente não vê, E o Senhor me colocava outra coisa muito forte, que nós somos guerreiros. Porque independente do frio, independente da dificuldade, independente daquilo que nós estamos vivendo, nós estamos aqui. E como diz a palavra do Senhor, mesmo enfermo, eu sou guerreiro. E é isso que Ele nos chama a ser guerreiros, guerreiro na palavra, guerreiro na fé. Ter essa fé é isso. Mas eu não estou vendo solução para o meu problema, a minha casa não muda. Eu tenho um problema, eu tenho outro de saúde, Eu quase não estou tendo voz, mas eu creio. E é essa fé que me leva a vir, essa fé que nos leva a louvar o Senhor. Porque a fé é a esperança daquilo que nós não vemos. Nós não vemos, mas nós acreditamos que Deus tem o poder de nos mudar, de nos curar, de nos libertar. E é isso que o Senhor nos chama. Eu falo, toda vez que eu venho eu acabo repetindo, mas não tem jeito, porque é isso que o Senhor quer de nós, mudanças de vida, sermos melhores em casa, no trabalho, na rua, quando estamos sozinhos, nos nossos pensamentos, o que eu penso, o que eu falo, o que eu proclamo. É a vontade de Deus que eu estou fazendo? Eu estou atento aos sinais? Porque Ele fala que o sinal já foi dado. E Ele fala da cegueira espiritual, Então Ele quer dizer assim, Ele dá o sinal, Ele nos mostra o caminho a seguir. Então nós precisamos imitar o exemplo, como a Márcia falava. O espelho é Jesus. O nosso exemplo é o Senhor, porque Ele não tem pecado. Nós somos humanos, somos pecadores, Como a Márcia colocava, a maioria que nós somos casados, eu também sou casada, só não tenho filho ainda. Mas nós convivemos na sociedade como todo mundo, Então nós somos falhos, mas o nosso foco, a nossa meta é Jesus. É olhar para Jesus, é olhar para o exemplo dele, o exemplo que Ele nos ensina e Ele nos deixa. Aí também Ele falou assim, a lentidão em entender Jesus mostra a necessidade que tinham de um conhecimento e de uma experiência cada vez mais intenso sobre sua pessoa, seu projeto e as exigências do seguimento. Quer dizer, Ele fala que é preciso mais do que aprender, é experimentar, experienciar esse amor, essa convivência com o Senhor e principalmente com a pessoa do Espírito Santo. Devem passar da preocupação para a confiança, da compreensão material para uma mais espiritual e para uma atitude de vigilância.
Quer dizer, Ele nos convida a ter essa vida de oração, a clamar mesmo o Espírito Santo. A última música, né, foi bem-vinda do Espírito Santo que os meninos ministravam, porque nesse domingo nós celebramos a ascensão do Senhor, o Senhor sobe aos céus. E nesse próximo domingo que vem nós vamos celebrar Pentecostes, que é o Espírito Santo, o Paráclito, aquele que Jesus fala, eu subo, mas eu envio o Espírito Santo, o Paráclito, para que fortaleça, para que dê discernimento, para que dê sabedoria, né? Então, é essa pessoa forte no Espírito Santo, como nós oramos aqui, né, no grupo de oração, é forte o que nós clamamos, vem, né, como em Pentecostes, porque é a pessoa do Espírito Santo. Nós oramos em língua, que lá, né, depois em Pentecostes vai falar lá em Atos, em Romanos, dos dons, que a cada um é dado os dons, né, segundo o mesmo Espírito. O Espírito Santo concede o dom a cada um, de acordo com o convém o Espírito, mas o Espírito Santo é o mesmo. É esse Espírito Santo que nos move para nos reunirmos nessa noite e muito mais do que estarmos juntos, mas experienciar esse amor de Deus, esse Espírito Santo que vem e nos fortalece. A Márcia falava para mim, quando me sinto fraco, aí que sou forte. Então é por isso que nós estamos aqui, para que Deus nos faça forte diante das dificuldades, diante das provações, diante dos problemas. É por isso que o Senhor nos trouxe aqui. Não é em vão que deixamos todos os nossos afazeres, nossa vida humana lá fora, para passar essas horinhas. E também estarmos junto com os irmãos, também orar, né? Porque o Senhor fala, quando 2 ou 3 estão reunidos, eu ali estarei. E nós estamos em muito mais. Então hoje o Senhor nos chama a isso, a sermos guerreiros, independente da situação que você se encontra na sua casa, na sua família, no seu trabalho, a ser guerreiro. Até mesmo de saúde, né? Quantas vezes com dor é difícil, mas nós somos guerreiros. E aqui estamos. E não é à toa e nem em vão que o Senhor nos chamou nessa noite. E depois ele fala do fermento também, né? A advertência do mestre é um convite a estar preparados para discernir tudo que entra em contradição com seus ensinamentos. Quer dizer, estarmos atentos àquilo que o mundo nos traz e que é adverso. O que quer dizer adverso? Contrário aos ensinamentos da palavra do Senhor, da nossa santa amada igreja e os ensinamentos de Jesus. As palavras finais de Jesus convidam a revelar o significado simbólico do pão nestes capítulos. O pão que Jesus reparte é o reinado de Deus, nascido do fermento novo de seu ensinamento. Este é o pão que os discípulos devem conservar sem contaminação e, além do mais, partilhar com todos. E esse dos ensinamentos, né, estar atentos, discernir o que é de Deus e o que não é. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Um pouco antes de começar o grupo, o Orlando ainda partilhava dessa palavra comigo, né? A gente aprende aqui o que o Senhor quer para nós, né? E na televisão, no mundo que nós vivemos, nós vemos as contrariedades com a palavra do Senhor. Em Gênesis, o Senhor fala que Ele criou o homem e a mulher, né? Criou a sua imagem e semelhança, e um para ser companheiro do outro. Olha a deturpação no mundo que nós estamos vivendo. Olha a televisão que tem pregado colocado para nós. Orlando me falava isso. Olha o que tem trazido nas novelas, que tudo é normal. Homem com homem, mulher com mulher. E ele fala o pão, né? Que o pão não era o pão massa, o pão fermento, mas era o pão do reino. Olha a luta da Igreja Católica contra o aborto, né? Porque é vida, lá já existe vida. Então vamos ficar atentos àquilo que o mundo nos traz como verdade, mas a verdadeira verdade é o que Jesus nos trouxe, é o que Jesus pregou para nós. E outra coisa que o Senhor me colocava no coração, que ele fala que
que o pão de Jesus reparte é o reinado de Deus, são os ensinamentos dele. E ele me colocava assim, o fermento faz a massa crescer. Que tipo de fermento eu tenho sido? Até a Márcia tinha colocado mais ou menos assim, né? Tinha dado alguma de nós como exemplo. O que eu tenho feito no meio? Por onde eu tenho passado? Que tipo de fermento? Eu tenho fermentado para Deus? Eu tenho fermentado para o mundo? A murmuração, a revolta, o que não provém de Deus, o que não nos leva a Deus, o que não nos leva à paz. Então, hoje deixo essa reflexão. Que tipo de fermento eu tenho sido? Né? Por onde eu passo, por onde eu ando? Que tipo de fermento é o fermento que o Senhor quer que nós sejamos? Seja bom e nem seja demais, mas seja na medida certa. Amém? Amém. Então vamos, fechar um pouquinho nossos olhos e pedir ao Senhor mesmo que nos ajude, porque é difícil, Senhor. Nós somos humanos, nós somos fracos, nós somos falhas, Senhor. Como é difícil a caminhada, mas nos ajuda a ser esse fermento na massa, esse fermento do bem, esse fermento que leva a paz, Senhor. Num mundo tão difícil, tão conturbado, Senhor, que nós temos vivido. Que nós possamos ser testemunhas, guerreiras, como o Senhor colocava no meu coração. Mesmo enfermo, eu sou guerreiro, a não desistir do seu caminho, porque é estreito o seu caminho, mas que nós possamos ser fiéis, permanecermos em pé, diante de Tua palavra, diante dos Seus ensinamentos, Senhor. Ajuda-nos a pôr em prática, Senhor, a buscar mesmo a vida espiritual, como diz nessa palavra, Senhor, a buscar, Senhor, segundo o Teu Espírito Santo, a buscar a ter essa experiência com o Teu Espírito Santo, o Teu Espírito Santo que nos fortifica, o Teu Espírito Santo que nos consola, o Teu Espírito Santo que nos dá a verdadeira direção, por onde andar, aonde seguir, a quem encontrar, ao que levar o irmão. Venha, Espírito Santo, nessa semana de Pentecostes. Quantas paróquias fizeram o rito de Pentecostes? Neste grupo de oração que antecede domingo, que vamos celebrar o derramamento do Espírito Santo. Derrama sobre nós essa noite, Espírito Santo. Derrama seus dons, derrama seus carismas, derrama poder, derrama